Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Alexandre. Vamos iniciar a nossa segunda aula da disciplina Matemática Elementar e Discreta, que esse é o vídeo 1. Bom, nessa aula trabalharemos com a teoria das funções. Vamos falar primeiro conceito de relação, depois vamos falar sobre domínio e imagem de uma relação e de uma função também, tá bom? Na verdade, vamos estudar a relação que existe, né, entre esses dois conceitos aqui, tá? Função e relação. Gráfico e zero de uma função, função composta e inversa. Pessoal, antes de entrar no conteúdo em si, vamos lembrar que nós já tivemos a primeira aula, tá? Portanto, assistam os vídeos. Temos lá 3 vídeos de aula com exercícios resolvidos. Naquela ocasião nós falamos do início da disciplina, apresentei o plano da disciplina, falei o porquê de estudar a matemática discreta, e aí de conteúdo nós falamos dos conjuntos, definição de conjuntos, operações, notação de conjunto, pertinência, continência, e falamos de conjuntos numéricos, né? Os naturais, os inteiros, os racionais, irracionais, reais e complexos. Rapidamente aqui, né? Nós temos aqui, ó, 2 conjuntos, tá? Por exemplo, aqui dos números naturais e o conjunto aqui dos racionais. E aí nós temos aqui toda uma teoria que nós já falamos disso aí. Só para lembrar algumas coisas bem rápidas, tá? Nós falamos da união de conjuntos, ou poderia ser outros conjuntos, A e B, quaisquer. Então nós falamos da união de conjunto, A união B. Nós falamos da interseção de conjunto. Nós falamos da diferença de conjunto, tá bom? Nós falamos da relação de pertinência, que é elemento, né? Então aqui, ó, 2. Então 2 pertence aos naturais, é uma relação de pertinência, ok? Menos 1 não pertence aos naturais, ok? Meio, 2/3, elementos dos racionais, né? 2/3 pertence aos racionais. Rapidamente, só para lembrar. E todo número natural também é um número racional. Então, nós falamos que o conjunto dos naturais está contido, por exemplo, no conjunto dos racionais, tá? Isso já foi falado, você tem que revisar lá. Outra observação, pessoal, esses conteúdos são conteúdos já vistos no ensino médio, então são revisões rápidas, e vou aproveitar aqui para mostrar também algo importante aqui, que é o livro, né? Tá postado lá para vocês, tá? Então, vocês vão estudar aqui, ó, nessa aula, capítulo 2 do livro. Esse livro tá para vocês no AVA já, tá? Então, relação e função, tá aqui, ó, tá lá, ok? E lembrar o seguinte, existem outros livros, eu coloquei esse aqui, né, só por questão de facilidade, tá? Mas existem outros livros, vou mostrar alguns aqui, por exemplo, Fundamentos, Matemática para a Ciência da Computação, que tem esses conteúdos, tá bom? Outro livro aqui também, Fundamentos da Matemática Elementar, Conjuntos e Funções, tá? E na disciplina do semestre anterior, nós conversamos a respeito disso, como você pode encontrar aí material, tá? Para você estudar aí na internet também, tá? Então, importante estudar pelo livro. Pessoal, não fiquem só nos vídeos. Aqui o vídeo é um resumo, é um norte para vocês conseguirem, né, seguir na disciplina. Então, voltando aqui para a aula em si, vamos conceituar a relação, tá bom? Antes de conceituar a relação, pessoal, nós precisamos do conceito de produto cartesiano, tá bom? Então, o que é produto cartesiano? Dados 2 conjuntos A e B, a notação é essa aqui, ó, A cartesiano B, tá bom? É esse conjunto aqui, ó. Então, A cartesiano B é igual ao conjunto, notação de conjunto, chaves, ao par ordenado XY, tal que X pertence a A e Y pertence a B, tá bom? Então, essa é a definição de produto cartesiano. Então, nós temos aqui exemplo, conjunto A com 2 elementos e conjunto B com 2 elementos. Aliás, conjunto A com 3 elementos. O que nós vamos fazer, pessoal? Associar cada um elemento de A com todos os elementos de B. É isso que está falando a definição, tá certo? Então, tá aqui, ó, A cartesiano B, 2 e 1, 2 e 5, depois passa para o 3... 3 e 1, 3 e 5, depois passa para o 4, vai fazendo isso com todos os elementos, 3 e 1, perdão, 4 e 1 e 4 e 5, né? É fácil de perceber que nós temos aqui 3 elementos e 2 no outro conjunto, então no total nós teremos 6 elementos aqui no cartesiano, são todas as combinações possíveis. A ao quadrado aqui, A cartesiano A, então A com ele mesmo,
tá? Então você vai escrever aqui, ó, os elementos de A, pode escrever assim, só para exemplificar com ele mesmo. Então vai um por um, primeiro com primeiro, primeiro com segundo, primeiro com terceiro, e depois passa para o segundo e daí por diante. Tá aqui todos os elementos, tá bom? Observe que fazer B cartesiano A é diferente de A cartesiano B, porque aqui nós estamos trabalhando com par ordenado. Então aqui fica 1, 2, 1, 3, tá bom? Tem que ser na sequência que aparece aí. Esse conceito é importante porque nós vamos precisar agora, ó, para o conceito de relação. Só para lembrar, nós trabalhamos conjuntos na aula passada, a gente está trabalhando aqui com conjunto, depois produto cartesiano, vou colocar assim A cartesiano B, agora nós vamos falar de relação, são conceitos entrelaçados, tá bom? E para chegar no conceito de função. Esses conceitos estão amarrados nessa ordem aqui, ok? Então o que é uma relação? Dados dois conjuntos A e B, não vazio, definimos uma relação R, o nome da relação, né, de A e B, como um subconjunto do produto cartesiano, tá bom? Então, considere aqui agora o A, nós temos 4 elementos, e o conjunto B com 2 elementos. Nós já sabemos que A cartesiano B é isso aqui, vai dar 8 elementos agora, tá aqui os 8 elementos, ok? Então, qualquer subconjunto aqui, nós podemos falar que é uma relação, tá? Então, tem aqui exemplos de relação, x e y, nessa ordem, sempre importante para ordenado, pertencente ao produto cartesiano, tal que y igual a x. Então, essa é um tipo de relação. Primeiro e segundo elementos são iguais. Então, é um subconjunto de A cartesiano B? É, porque nós temos aqui, ó, 1 e 1, 2 e 2. Então, nós podemos falar aqui, ó, olha só, usando a anotação da aula passada, que R1 está contida em A cartesiano B. Então, é uma relação, ok? E a mesma coisa para o R2, só que agora é y é igual a x mais 1. Você vai testar todos lá que satisfaz essa condição e vai colocar aqui. Então, 0, 1, 1 e 2, a mesma coisa, né? R2 é uma relação porque está contido no A cartesiano B, ok? Agora, a definição de função, pessoal. Então, dados dois conjuntos A e B não vazios, uma relação, agora o nome da relação vai ser f, para lembrar de função, de A em B, é uma função de A em B, se e somente se, para todo x pertencente ao conjunto A, associa um único y pertencente a B. Duas coisas importantíssimas da notação, pessoal, da definição, aliás, de função. Primeira coisa, para todo. Então, né, do primeiro conjunto tem que ser todos. E do segundo conjunto tem que receber um único y. Então, isso que é a definição matemática de função, tá? Então, a notação está aqui, ó, a função de f de A em B é denotada assim, f, tá bom, de A em B. Por exemplo, eu posso pegar uma f, que é definida nos naturais, nos números inteiros, tá? Então, o primeiro conjunto é o n e o segundo é o z. O nome da função pode ser qualquer um também, por exemplo, g, né? Aqui, ó, dos reais nos reais, por exemplo, pode ser h, né, dos inteiros nos próprios inteiros, tá bom? E aí tem diversas funções, a gente vai aprender nisso durante a aula aí. Uma definição alternativa, complementar, como sempre venho falando, né? Sempre bom você ler pelo menos 1, 2, 3 livros, pelo menos, tá, pessoal? Não fiquem somente num livro, porque muda às vezes a forma de explicar, às vezes é mais complicado, né? A anotação de um autor, a própria teoria ali, a forma de escrever. Então, sempre bom você ler pelo menos 3 livros, tá bom? Pelo menos. Então, a anotação não muda aqui, mas vamos ver como foi definido por esse segundo autor. Uma função f de A em B é uma relação ou correspondência, ó, já apareceu uma palavra nova, tá vendo? A importância de variar a fonte de pesquisa, né? Relação ou correspondência, que cada elemento de A, então, ó, pega aqui as palavras-chave, né? Cada, ou é a mesma coisa que todo, associa um único elemento de B. E aqui uma explicaçãozinha para que serve função, né? As funções servem para descrever o mundo real em termos matemáticos. Então, vários fenômenos aí, vários problemas, nós podemos resolvê-lo usando as funções. E a gente vai vendo isso durante as aulas aí, tá bom? Então, tá aqui a maneira prática de expressar uma função por diagrama, tá bom? Então, o conjunto A e o conjunto B. E aí, a cada elemento de A associa-se, ó, essa seta aqui, um elemento de B. E não pode sobrar elementos aqui de A, pessoal, sem correspondência. Todo elemento tem que sair uma seta e chegar em um elemento aqui de B. Não posso ter, ó, presta atenção, não posso ter duas setas saindo de um elemento, senão descaracteriza a própria definição.
tá bom? Observem que aqui, aonde chega a seta, não me importa se só chega uma seta ou duas ou mais em um elemento. E também pode sobrar elemento. A condição é que nenhum do AA pode ficar sem seta e também não pode sair mais do que uma seta de cada elemento aqui. Só isso, tá bom? Esse primeiro conjunto aqui recebe o nome de domínio da função, o A, e o B recebe o nome de contradomínio, tá? Tá aqui embaixo, ó. E esses elementos aqui que recebem a seta no B, tem um subconjunto ali dentro que é o conjunto imagem. Então nós falamos assim, né? O conjunto imagem, geralmente IM, da função f, está contida no contradomínio, tá? Da função. Ou está contida no B. Também poderia ser assim, a imagem de f está contida em B. Então a imagem sempre está contida no contradomínio. Por isso que na primeira aula nós falamos daquelas definições todas, né? Pertinência, continência, tá? União, interseção, todos os que nós precisamos aqui para entender esse conceito de função, que é o objetivo principal, tá bom? Então, ó, vamos fazer um exemplo, né? De função, tá aqui, ó, y igual a 3x mais 7, ok? Para a gente determinar aqui nesse exemplo o domínio da função. O que é o domínio, pessoal? São os valores de x. Então, ó, y eu posso falar assim, é uma função de x, tal que a cada x multiplica por 3 e soma 7. Como eu posso atribuir qualquer valor para o x aqui, o nosso domínio da função é igual a r. Geralmente nós escrevemos assim, ó, o domínio de f é igual aos números reais, ou seja, não tenho restrição, tá bom? Nesse slide é só isso. E aqui nós temos outros exemplos com outras funções, só para a gente analisar o domínio da função. Nesta função aqui, ó, nós devemos observar que eu poderia colocar qualquer x, só que como é uma divisão, não pode dar zero. Então, o domínio dessa função é qualquer x real, tal que x tem que ser diferente de 4, porque quando for 4 vai dar zero. E aí nós teríamos aqui, ó, 1 sobre 0, que é uma indefinição matemática, tá bom? Então, por isso que a gente não pode colocar isso daqui. E aqui, nós temos agora uma função que associa o x, né, a cada x, a raiz desse número menos 5, tá bom? Então, raiz quadrada nós sabemos que sempre tem que ser maior do que zero, pela própria definição. Então, x menos 5 tem que ser sempre maior do que zero. Isso implica que x maior ou igual, né? Vai ter que ser maior ou igual a 5. Bom, então posso colocar qualquer valor, posso fazer o teste aqui. Se eu colocar 5, 5 menos 5 vai dar 0, ok, né? Fica assim, ó, 5 menos 5, fica a raiz de 0. Se for um número menor do que 5, por exemplo, 4, vai ficar menos 1, então não existe, então o domínio não está definido, tá? Se fosse um valor maior, por exemplo, 6, 7, aí vai dar certo, tá bom? Então, definir o domínio da função é isso, é falar quais são os valores possíveis de x para aquela função. Nesse caso aqui, o x pode ser qualquer valor, desde que seja maior ou igual a 5, ok? Conjunto imagem, já falamos, mas aqui está bem mais claro, né? Eu pego um elemento de x, e aí eu vou olhar se existe um y associado a ele. Se existir, ele está na imagem, tá? Então, tá aqui, ó, a imagem de uma função é o conjunto contido no seu contradomínio. Os elementos deste conjunto são aqueles que têm algum correspondente no domínio, tá bom? Então a gente pode definir assim, a imagem da função f é um conjunto de y pertencente, vamos supor aqui números reais, tal que exista x pertencente ao domínio de f e y é igual a f de x, ou seja, ele é associado a esse x. É o que está mostrando aqui essa setinha, tá bom? Lembrando que nós podemos ter aqui, ó, mais alguns exemplos para fechar essa primeira videoaula, né? O domínio, conjunto x contra o domínio y. Cada elemento sai uma única seta e esse aqui sai duas, então não é função, ó. Já sei que não é função, tá bom? Pelo diagrama aqui, não é função. Nesse outro caso aqui, cada elemento sai uma única seta, ok, então já caracteriza uma função. E do lado de cá, no domínio, perdão, no contradomínio, C.D, contradomínio, para facilitar, tá? A simbologia, temos elementos que não recebem seta, isso não tem problema, tá bom? E aqui, então, quem que seria o conjunto imagem
dessa aqui, ó, y igual a 2x, dos que estão representados aqui, seria, né, o 0, o 2, o 6, perdão, aqui, o 8, né? Os que recebem são esses aqui, tá? Deixa eu só melhorar aqui, para não ficar estranho aqui, colocar aqui direitinho o número 6 aqui, tá? São os múltiplos por 2, né? Como a gente tem de 0, 1, 2, 3 e 4, então seriam esses números aqui, tá? Bom, pessoal, faltou o 4, né? Vamos colocar o 4 aqui que faltou. Então, deixa eu só arrumar aqui, rapidinho aqui e finalizar essa aula aqui, tá? Como a ordem aqui não importa, você pode colocar ele depois aqui sem problema nenhum, tá? Ó, posso colocar o 4 aqui, tá bom? Lembrando que a imagem, ó, aqui em cima, a imagem está contida no contradomínio, ok? Bom, pessoal, vou encerrar essa videoaula aqui e aí vocês me encontram na próxima videoaula. Até a próxima!